Esse é o JR 15 Minutos, que nem pão quentinho aí no seu tocador de podcast logo cedo. Pode chegar. O primeiro-ministro da França perdeu o voto de confiança na Assembleia Nacional e vai deixar o cargo. Bom, estamos vivendo uma França em ebulição. A França mergulhou aí em mais uma crise política, você acompanhou com a gente, com a queda de François Bayrou e abriu um novo capítulo de incertezas para o governo de Emmanuel Macron na União Europeia. Enquanto a gente está conversando aqui, a Europa e o mundo recebem o nome de Sébastien Lecornu como novo primeiro-ministro do país. Quem nos ajuda a entender os cenários possíveis é Carolina Pavese, que é doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da FIA Business School e o Instituto Mauá de Tecnologia. Bem-vinda, professora. Olá, Edu. Prazer estar aqui com vocês de novo. Você, Ana Paula. É isso. O prazer é todo nosso. Então, eu quero chamar de cara a Ana Paula Gomes, que é correspondente da Record na Europa e está acompanhando de perto o que foram as últimas 24 horas, desde o pedido de um voto de confiança até a nomeação de um novo primeiro-ministro. Ana Paula, bem-vinda. Oi, Edu. Oi, professora. Clima de instabilidade e o presidente Emmanuel Macron já nomeou o 5º primeiro-ministro em apenas 2 anos. É o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, e agora o clima do país é de instabilidade. Tem por aí uma paralisação nacional, o que aumenta ainda mais a atenção para o presidente Macron. Então vamos ouvir a professora sobre o que esperar deste momento da França e sobre como as últimas horas, de desconfiança internacional podem ter pesado para a decisão de Emmanuel Macron, professora. Pois é, Edu. Foi uma decisão até rápida, né? Ontem nós tivemos aí esse voto de confiança do Bayrou no parlamento, onde ele perdeu. A expectativa dele, ele nem precisava chamar essa votação, mas ele gostaria de passar uma proposta orçamentária para ver se começava a tirar um pouco a França do buraco. E para isso, como o Macron tem um governo de minoria no Congresso, ele precisaria, o Bayrou achou estratégico passar um voto de confiança para demonstrar que havia uma força política de apoio à sua posição de primeiro-ministro e, portanto, que ele teria mais facilidade em aprovar esse novo orçamento. Só que o tiro saiu pela culatra e, na verdade, ele teve uma rejeição aí muito significativa. São 574 deputados e deputadas no parlamento francês. O Macron conta com mais ou menos 210 na sua base de apoio, então é um pouco mais de um terço, muito fragilizado. E nessa votação de ontem, 364 foram contra o Bayrou, ele só teve 194 de apoio, ou seja, nem esses todos 210 apoiaram o governo nessa empreitada. E, consequentemente, o Bayrou decidiu, portanto, renunciar ao cargo de primeiro-ministro. Havia expectativa de que ele fosse demorar mais para essa decisão, mas ela veio muito rapidamente. E essa falta de uma maioria parlamentar tem dificultado a vida do Macron, principalmente falando aí até em renúncia, pedindo a renúncia do presidente, professora? Muito, Ana Paula. Isso aí foi também um tiro no pé que o Macron deu no ano passado, se a gente lembrar lá que ele chamou uma eleição, dissolveu o parlamento em junho, seguida das eleições que tiveram para o Parlamento Europeu, onde a extrema-direita da França, principalmente ali o partido de Marine Le Pen, ganhou muitos assentos no Parlamento Europeu. E o Macron queria dar um recado a essa extrema-direita, então mostrar que eles não iam conseguir crescer tanto assim, dissolveu o parlamento fora de época e convocou novas eleições. E aí havia uma grande chance do partido de Marine Le Pen levar a maioria no Congresso, portanto houve uma mobilização forte da esquerda, porque o partido do Macron é um partido de centro-direita, então a esquerda se movimentou e mobilizou numa frente única, também sem muitos precedentes na história da esquerda, e conseguiu levar a maioria do Congresso, mas ainda uma maioria que é minoritária, ou seja, não tem capacidade de mobilizar completamente o governo. E aí, nesse sentido, o Macron ficou bem prejudicado com seu partido aí, com esses 210 assentos e muita dificuldade de governar. E isso, com essa crise econômica que a França vem enfrentando, tem aumentado as pressões para que ele renuncie, tanto por parte de pressão popular, quanto por parte
do próprio Congresso, dos partidos de oposição, mas Macron disse que jamais fará isso e que levará seu mandato até o final de 2027. Professora Carolina, o que a gente está vendo também é um presidente que, acuado pela situação econômica do seu país, está chamando um ex-ministro da Defesa um amigo de primeira hora. Esse é Sébastien Lecornu. E ele fez um pedido, Emmanuel Macron, nessa terça-feira, ao seu ex-ministro da Defesa, agora primeiro-ministro. Ele pediu que ele consulte as forças políticas representadas no parlamento para adotar um orçamento para a nação e alcançar acordos que são essenciais, acordos que estão esperando, ou seja, troca-se o primeiro-ministro, mas a bomba relógio armada na França continua no seu tic-tac. Eu pergunto, o que esperar para os próximos 6 meses? Assim como aqui, no nosso presidencialismo de coalizão, eles lá também têm um período de lua de mel ou já começam em guerra um novo mandato? Olha, o nome, pelo que a gente viu a repercussão nessas primeiras horas de anúncio, o nome até que foi relativamente bem recebido, né? O Lecornu, ele tem um trânsito bom entre os vários partidos, ele tem uma pessoa muito jovem, tem 39 anos, né? E ele é um fiel escudeiro do partido de Macron desde o início, quando Macron fundou seu primeiro partido lá em 2017, e sempre esteve ao lado do Macron. Então foi uma escolha estratégica no sentido de colocar um aliado, né, e não alguém de um outro partido de oposição, que também havia esse pedido. Tanto os partidos de direita quanto de esquerda de oposição tinham nomes para colocar nessa lista, só que foi uma decisão muito unilateral, com pouca consulta e com pouco espaço para um diálogo. Embora a prerrogativa de apontar o primeiro-ministro seja do presidente, geralmente há uma consulta. Aliás, quando a gente tem um partido que de fato é majoritário, normalmente o primeiro-ministro é o líder desse partido. Mas como nessa eleição de 2024 ficou tudo muito dividido e pulverizado em termos de distribuição dos votos, nenhum tem essa maioria suficiente. E aí, portanto, Macron tem utilizado dessa prerrogativa para indicar alguém do seu partido como primeiro-ministro. Então, a gente vai precisar ver como isso vai ser digerido, né? A decisão de um orçamento, ela não foi só o que custou aí o cargo a Bayrou, mas também politicamente e socialmente, isso tem trazido muitas divergências, né, em termos de apoio, porque a questão não é nem só aprovar um novo orçamento, mas esse orçamento precisa vir com cortes, e as propostas incluem, inclusive, um aumento da carga de trabalho dos franceses, rever aí, inclusive, a questão da jornada de trabalho, né, e alguns cortes em políticas públicas, o que sempre repercute muito negativamente. Então, eu acredito, Edu, que logo de cara, o novo primeiro-ministro, Lecornu, vai tentar ainda apaziguar um pouco os ânimos antes de vir com uma proposta, mas eles precisam fazer isso rapidamente, porque a França já está em uma crise econômica que tende a se acentuar cada vez mais, e a instabilidade política corrobora para essa perspectiva. O déficit público da França, nesse momento, está corroendo algo em torno de 5% do PIB. Está representando quase 4 vezes mais do que a mesma conta representa aqui no Brasil. Ana Paula. Complementando até esses números da crise econômica, né? Quase 2 vezes maior o déficit que o limite da União Europeia, e uma dívida pública acima de 110% do PIB. Esse é o cenário, é um grande desafio para esse novo primeiro-ministro, o desafio não só da questão econômica, da instabilidade política, da insatisfação popular, fechar essa conta, não corre o risco novamente da gente viver novamente esse cenário com a queda novamente desse primeiro-ministro pela frente na França por causa dessa falta de maioria no Congresso? Muito provavelmente, Ana Paula, desde que Macron assumiu, passaram por ele 7 primeiros ministros, né? Lembrando que ele foi eleito a primeira vez em 2017, com a reeleição em 2022. Então já foram 7 primeiros ministros. Nesse último ano, depois dessa dissolução do parlamento em 24, esse é o 3º primeiro-ministro. Então isso é muito ruim para qualquer governo e para qualquer política
que nesse momento, para se emplacar essas reformas que a França precisa de um comando sólido, né, e de credibilidade, coisa que está difícil a gente acompanhar no governo francês. E isso repercute não só negativamente para a França, mas também para toda a Europa, considerando que a gente está falando da segunda maior economia da União Europeia, num momento onde a própria Alemanha vem numa estagnação econômica, e sem falar num contexto ainda também de guerra, né, da Ucrânia na região. Então há uma agenda aí da União Europeia que fica muito comprometida com essas crises internas da França. Aqui no JR 15 Minutos você está entendendo o que podemos esperar do novo primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu, porque eu acabei de dizer sobre déficit público, né, que é o resultado da conta do quanto é que eu arrecadei, menos quanto é que eu gastei. E na dívida pública, Ana Paula reforçou, em termos de dívida pública, a França está acima de 110% do PIB. Além de ser a segunda maior economia da zona do euro, professora, a França é peça-chave, como a senhora acabou de descrever, em temas de defesa, comércio, integração na Europa. Essa instabilidade pode prejudicar ainda mais essa coesão da União Europeia no momento de guerra, de tensões comerciais, momentos em que Estados Unidos estão tarifando ou sobretaxando o mundo inteiro? Certamente, Edu. A gente acompanha e depois, principalmente depois do fim do governo da Angela Merkel na Alemanha, que ela era uma grande liderança e se colocava como a capitã também ainda da integração europeia, nós vemos o Macron tentando ocupar esse espaço de protagonismo, e já boa parte do final do seu primeiro governo foi focado muito em construir o seu nome em torno de uma agenda de política externa, já que domesticamente, mesmo internamente, o Macron, no seu primeiro mandato, terminou um governo sem grande popularidade, né? Ele enfrentou nessa reeleição em 2022 a Marine Le Pen, e boa parte do eleitorado votou no Macron num voto contrário a Marine Le Pen, a líder aí da extrema-direita na França, né? Então ele já começou esse segundo mandato sem muito apoio. Hoje as pesquisas apontam que só 15% dos eleitores franceses têm confiança no Macron, o que demonstra que essa pressão, inclusive para que haja uma nova eleição, tende a aumentar. A professora chegou a comentar a posição da ultradireita, né, que já lidera as pesquisas. A Le Pen chegou a falar que seria um governo fantasma e pede até eleições obrigatórias. A professora acredita que isso abre espaço para a ultradireita chegar no poder na França? Olha, Ana Paula, certamente sim, né? A ultradireita ela já vem aumentando a cada eleição a sua presença no Parlamento Nacional, chegando em segundo turno na disputa presidencial e também ampliando as suas bases em eleições locais. Então, isso tem sido um movimento que não é de agora e que sempre se potencializa em situações de crise, né? E como Macron tem sido incapaz de solucionar essa crise, que aliás se agrava, isso gera um celeiro muito fértil para que essa extrema-direita capitanize ainda mais votos, né, e adquira ainda mais votos. Quero agradecer a participação da professora Carolina Pavese, que é doutora em Relações Internacionais, é professora da FIA Business School e do Instituto Mauá de Tecnologia, e reforçar, a professora falou aqui que 15%, né, somente 15% confiam no governo Macron nesse momento, segundo as pesquisas. Há uma outra pesquisa dizendo que 64% dos franceses já gostariam de ver Macron encerrado, destituído, segundo pesquisa de Odoxa Backbone. Professora, muito obrigado, até uma próxima. Em breve a gente volta a falar mais sobre França. Foi um prazer, vamos acompanhando que ainda tem muita coisa para acontecer. Ana Paula Gomes, pertinho dos manifestos, das manifestações nas ruas da Europa, nesta semana, trará notícias no Jornal da Record. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, Edu, professor, um prazer. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo de Deni Almeida. A direção editorial é de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Acompanhe o 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do JR e no seu tocador predileto de podcast. Combinado? Bora pra próxima!